Bom dia meninas, bom dia, estão me vendo e me ouvindo bem? Bom dia Aline, bom dia Thalita. Bora rezar mais um dia, queridezas, nosso penúltimo dia. Amanhã encerra essa nossa primeira etapa, né, de oração pelos casamentos. Estão me ouvindo bem? Obrigada, Thalita. Amanhã encerramos, né, essa primeira etapa. Tenho certeza que muito o Senhor já fez em nós, né, e muito mais Ele fará. Então bora rezar, que eu já entrei atrasada hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, por mais um dia para amar, para servir, para lutar, Senhor. Mais um dia para bem viver a nossa vocação. Obrigada, Senhor. Pedimos neste dia a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem nos dar força, Senhor. Vem nos fortalecer mentalmente, psiquicamente, Senhor. Emocionalmente, fisicamente. Vem nos ajudar, Senhor, já no finzinho dessa semana, a ter força, disposição, no finzinho desse ano, para bem cumprir, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Nos fortalece, Senhor. Nos capacita. Capacita, Senhor, as nossas emoções. Nos ajuda a dar conta, Senhor, nos traz uma visão renovada das coisas, Senhor, nos traz uma visão diferente, Senhor, uma visão restaurada, renovada. Vem em nosso auxílio, Senhor, vem em nosso socorro. Nos ajuda, Senhor, a enxergar as coisas com o Teu olhar. Nos ajuda a entender as coisas com o Teu coração, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu. Age dentro do nosso coração, Senhor, nós te pedimos. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo. Nos dá visão, Senhor, noção de santidade, de agradar Teu coração, de ordenar a nossa vida, Senhor, com a Tua graça. Dá-nos da Tua graça, Senhor. Nos fortalece nessa manhã. Que a Tua graça nos visite, Senhor. Nos levante, nos reconforte, nos console, nos ponha de pé, nos fortaleça. Senhor, nós pedimos todo o entendimento que nós necessitamos, toda a visão que nós necessitamos, o entendimento espiritual, o entendimento humano da vida, das coisas, do funcionamento do nosso casamento, de nós próprias, do nosso marido, dos nossos filhos. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre o nosso casamento, sobre nós e nossos maridos, sobre nossos relacionamentos. Vem Espírito Santo ordenando o que está desordenado. Vem Espírito Santo trazendo vida ao que está morto. Vem dobrando o que é duro. Vem aquecendo o que é frio. Vem Espírito Santo trazer vida, trazer restauração. Tempo novo para os nossos casamentos. Nós entregamos aqui todos os casamentos, todos os casais que eu anotei os nomes que me mandaram, todos aqueles que estão rezando, todas essas manhãs, todos estes dias de oração, todos os casais que estão até fisicamente já separados, nós trazemos a Tua presença, Senhor. Aqueles que necessitam de restauração completa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão debaixo de domínio de vícios, debaixo do domínio do mal, nós trazemos todos a Tua presença, Espírito Santo. Todos os casais dominados pelo egoísmo, pelo pecado, pela mentalidade carnal, mundana, nós trazemos todos a Tua presença agora. E clamamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, faz novas todas as coisas. Basta uma palavra Tua, Espírito Santo, para fazer novas todas as coisas. Vem e te derrama sobre as nossas casas, famílias, sobre os nossos filhos. Visita nossos filhos. Entra dentro do quarto agora. Entra dentro dos quartos dos nossos filhos. Alcança os nossos filhos. Vem transformando a mentalidade, vem se revelando aos nossos filhos, Espírito Santo.
Revela-te aos nossos filhos, revela-te aos nossos maridos, revela-te a nós, nos visita, Espírito Santo. Que nós possamos viver um tempo de visitação da Tua graça, do Teu socorro. Envia ao nosso marido, aos nossos filhos, pessoas para falar de Ti. Envia pessoas para influenciá-los para a santidade, para o bem. Afasta toda e qualquer má influência. Cobre cada um dos nossos com Teu sangue, Senhor Jesus. Nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Traz a proteção física e espiritual. Traz a proteção sobre as nossas casas, sobre o ambiente das nossas casas, os ambientes de trabalho. Senhor, nos livra do mal, nos livra da ação do mal, da tortura nos pensamentos, tanto para nós, quanto nossos maridos, quanto nossos filhos. Desfaz toda mentira, Senhor. Pelo poder do Teu nome e do Teu Espírito Santo, desfaz toda mentira que vem se instalando e dominando os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos relacionamentos, toda distorção da verdade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nos traz revelação de como agir, de como falar. Nos conduz, Espírito Santo. Nós queremos ser mulheres dominadas, conduzidas por Ti. Dominado o nosso temperamento, dominada a nossa vontade de resolver com as nossas próprias mãos, dominado o nosso orgulho, dominada a nossa desobediência, dominada a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. Nós queremos, Espírito Santo, ser mulheres renovadas, mulheres transformadas, que dão conta de fazer o que tem que ser feito, de bem viver a vocação. Nos traz equilíbrio, Espírito Santo, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, psíquico. Nos traz equilíbrio na organização do nosso tempo, na organização da nossa casa. Nos faz mulheres equilibradas, ordenadas. Nos traz a graça desse princípio, dessa virtude da ordem. Nos ensina a ordenar a nossa casa, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a rotina da nossa família, a rotina dos nossos filhos. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina. Ordena a nossa intimidade com o nosso marido, traz a ordem de novo a nossa comunicação. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem transformar, Espírito Santo, naquilo que nós não alcançamos. Vem tirar aquilo tudo que é impedimento espiritual, aquilo que nós não conseguimos. Faz a Tua obra, Espírito Santo, no nosso casamento. Restaura a comunicação, restaura a intimidade física, o encontro. Traz ordem, traz santidade, traz desejo ordenado, ordena nossos desejos, Espírito Santo. Traz a libertação de todos os vícios, nos desejos, nos pensamentos, na imaginação. Vem, Espírito Santo, trazer libertação à nossa imaginação e aos nossos desejos, tanto os nossos quanto dos nossos maridos, dos nossos filhos. Vem reordenar. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem nos revelar a verdade. Vem libertar de todo o erro, de todo o pecado. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Traz de novo o carinho, a cumplicidade, o desejo de estar junto, o entendimento entre os casais, o prazer no encontro físico, o desejo do encontro físico. Traz de volta o desejo um pelo outro. Espírito Santo, faz aquela obra que é Tua e nos conduz a fazer aquilo que é a nossa parte. Tudo aquilo que é impedimento espiritual, nós pedimos: vem, Espírito Santo, vem e faz a obra que nós não podemos. Tudo aquilo que é impedimento que nós ainda colocamos, nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a retirar esses impedimentos, a mudar o nosso comportamento, a conduzir o nosso marido amorosamente. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso encontro físico. Mais uma vez eu te peço, sobre as nossas camas, o nosso leito conjugal.
Vem Espírito Santo tirando todo o domínio do mal desse lugar. Vem Espírito Santo libertando de toda dor que já aconteceu aí, de todo o trauma que nós vivemos, que nossos maridos viveram antes até do casamento, tudo aquilo que ficou marcado no nosso corpo, que impede uma boa intimidade, o contato físico. Vem Espírito Santo curar das enfermidades físicas que também impedem de um santo e prazeroso encontro conjugal. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Liberta de todo vício pornográfico, tudo que isso já causou de estrago dentro dos casamentos. Vem Espírito Santo, vem transformar o nosso imaginário, o imaginário do nosso marido, vem trazer prazer de volta no encontro conjugal. Vem Espírito Santo, vem agir aí agora, nós te pedimos. Vem reensinar agora a se encontrar. Tantos casais que não se encontram mais, que não sabem mais, tantos que não têm mais prazer, tantas mulheres que vivem esse momento apenas por obrigação, tantos casais que estão longe, tantos maridos que já nem desejam também esse momento, tantos maridos enfermos fisicamente, psiquicamente. Vem Espírito Santo devolver esse momento, este encontro aos casais. Vem Espírito Santo agir aí. Vem Espírito Santo transformar esse momento que é tão importante, criado por Deus, feito para o amor, feito por prazer, feito para unir, feito para gerar vida. Restaura, Espírito Santo, tantos casais que o cansaço, a falta de tempo, o esgotamento, as enfermidades, a rotina arrancaram o desejo, a vontade de se encontrar. Virou um momento de briga, virou um momento de machucar um ao outro, um momento de negação. Vem Espírito Santo transformar essa realidade dos nossos casamentos. Vem Espírito Santo, devolve o desejo de estar um com o outro, de amar um ao outro, de tocar um no outro. Vem Espírito Santo e restaura. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem agir aqui neste dia. Vem agir nessa realidade, Espírito Santo. Nós apresentamos a Ti, Espírito Santo, toda a nossa história, toda a história que o nosso corpo já viveu, todas as mãos que já tocaram o nosso corpo, aquelas que nós consentimos, as que não consentimos, todas as dores, todos os traumas que isso gerou em nós. Vem Espírito Santo e cura nosso corpo, cura nosso coração, toda a marca negativa dos toques, tudo aquilo que nós não queríamos e vivemos, tudo aquilo que desde cedo tantas mulheres e homens foram expostos à pornografia, tudo que isso causou na nossa mente, no nosso imaginário, quanto isso nos estragou. Vem Espírito Santo, trazer libertação a todos aqueles que precisam recorrer, todos aqueles que recorrem ao pecado, à pornografia para conseguir ter um momento de intimidade. Espírito Santo transforma essas realidades. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo curar de toda infertilidade. Vem socorrer os casais que clamam, que pedem, que esperam por filhos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo gerar vida. Vem Espírito Santo trazer uma libertação e uma cura profunda no nosso corpo, na nossa mente, nossa e do nosso marido. Uma cura e uma libertação profundas, uma mudança de mentalidade, um reordenamento da nossa sexualidade, da nossa afetividade. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu não tinha preparado essa oração
né, que o Senhor trouxe hoje. Mas eu sinto muita graça de Deus, assim, nessa oração, né? E o socorro de Deus para nós. Eu falei muito que a comunicação... Nossa, vocês estão ouvindo esse barulho? Super alto. Eu vou fechar minha janela, eu acho que vai ficar um pouco mais escuro, mas olha o barulhão. Jesus amado. Vocês estão ouvindo? Tá atrapalhando vocês esse barulho? Eu vou deixar minha janela fechada. Vou aumentar um pouquinho a luz aqui para ver se melhora. Nossa, essa luz ficou estouradíssima. Vocês estão tranquilo de ouvir? Tá, fechei aqui a janela, vou ficar mais do escurinho, mas daí alivio o barulho até para que eu consiga me concentrar. Eu falei muito que nas últimas semanas que a comunicação é um dos pilares do casamento, e falei muito sobre comunicação, né? Por quê? Porque sem essa comunicação, sem a gente conseguir se falar, né, a gente não resolve nada da vida, né? A gente precisa falar. Eu lembro que eu era adolescente, eu acho bem jovem ainda, e eu ouvi uma frase que falava assim, né? Case-se com uma pessoa que você gosta de conversar, né? Que você consegue se comunicar bem, porque é o que vocês mais vão fazer ao longo da vida, é conversar, né? E como isso é verdade, a gente precisa ter uma boa comunicação para viver a vida, né? Mas um outro pilar do casamento muito importante é a nossa intimidade, né? É o namoro do casal, né? É a nossa sexualidade. É um pilar muito importante do casamento, né? E a gente tem desordem, né? Quando o nosso casamento está desordenado, ele vai desordenado em tudo, né? E esse pilar, né, da nossa intimidade, aí sim, eu tava até pensando, até comentei com a Kátia isso, que esse assunto merecia uma campanha separada até, sabe? Eu tinha pensado em fazer uma live fechada e fazer um outro momento, que talvez em janeiro a gente venha fazer, mas não sei até se a gente não vai fazer, gurias, um grupo de lives, assim, sabe, uns 10 dias, 5 ou 10 lives só sobre esse assunto, porque é um mundo à parte, né, do nosso casamento. Tem tanta coisa que influencia, porque é muito importante, né? É desse encontro, por exemplo, que a gente gera vida, né? Os nossos filhos vêm desse encontro. É a nossa união, a unidade do casal, o carinho do casal, a cumplicidade acontece aí, né? É o que nos diferencia de ter um amigo para ter um marido, né? A gente ter esse tipo de intimidade. Então, é muito importante, foi criado por Deus, e foi criado por Deus para que a gente tenha prazer nesse encontro, né? Então, tem muita coisa que vai desordenando a nossa sexualidade, né? Eu falei esses dias sobre a questão da nossa imaginação, né? O imaginário manda muito na nossa sexualidade, né? Como a gente imagina, como a gente pensa, como a gente deseja, né? Vai entrando aqui no nosso pensamento. A forma como a gente formou o nosso pensamento a respeito de sexo, né? A respeito da intimidade, desse namoro do casal. Tudo que a gente viu ao longo da nossa vida, as experiências que nós vivemos. E aí cada um de nós, né, veio de um mundo. Eu sempre falo isso. Eu vim de um mundo, meu marido veio de outro mundo. Eu fui criada de um jeito, meu marido foi criado de outro jeito. Fora que homem e mulher são muito diferentes. Muito diferentes. Cada um tem as suas experiências, cada um teve a sua família. E fisicamente, hormonalmente, nós somos completamente diferentes, né? Nós somos iguais em dignidade. Mas a gente é diferente, existe uma diversidade muito grande, né? E aí o que acontece? A gente se encontra e cada um vai trazer tudo isso. E quando a paixão tá a mil, só vai, né? Quando a gente recém conhece, só vai. Lá no começo do casamento, que deveria ser, né? Porque aí a gente já tem uma questão, né? A sexualidade, a intimidade sexual, ela foi feita para o casamento, né? Ela foi... Deus colocou dentro do matrimônio, né? É onde a gente pode estar protegido, onde está protegido o nosso corpo, onde estão protegidas as nossas emoções, onde pode nascer filho, dentro de um lar, dentro de um casamento. Só que a nossa cultura e o nosso modo de vida bagunçou tudo isso. Então, assim, a gente antecipa a relação sexual lá pro começo do relacionamento, muitas vezes, né? E aí a gente não vive várias coisas no namoro e noivado que a gente devia viver, porque a gente tá,
Fazendo o quê? Fazendo isso. Aí a gente perde todo aquele tempo, né, que a gente devia estar se conhecendo, conversando, dialogando, ajustando as coisas, vendo se é com essa pessoa mesmo que eu quero casar. E assim, essa intimidade, o que ela acontece com a gente, com essa intimidade? Quando a gente conhece, recém conhece, já começa a viver isso, ela turva o entendimento de todo o resto. Essa paixão, essa vontade de viver isso vai turvando o entendimento de todo o resto. Você quer viver só isso, né? E aí, muitas vezes, o casal não ajusta no namoro e no noivado várias coisas que devia ajustar, porque tá vivendo aquela paixão, a intensidade do físico, né? Deus cria tudo muito ordenado, mas a gente desordenou tudo, né? É muito difícil, vou dizer pra vocês, é muito difícil conversar com mulheres, casais que viveram ordenado isso. Né? E mesmo que você diga, né? Não, Jéssica, eu vivi castidade no meu namoro, tarará, e casei certinho e a nossa vida íntima não tá legal, né? E aí a gente vai ter vários motivos. Por isso que eu disse pra vocês que eu acho que tem que ter uma campanha só sobre isso. Um grupo de lives de ensino e oração só sobre isso, né? Porque a gente também vê aí muita ação do mal, né? A infiltração do pecado muito grande na sexualidade, na afetividade, na imaginação, né? Tem tanta coisa que conta, gurias, tanta coisa que influencia a nossa intimidade, né? E no fim de tudo, dizendo bem verdadeiro para vocês, que eu já venho falando aqui nessas semanas, o fim último de todo o ataque à nossa sexualidade ou à nossa comunicação vai ser dividir o casal e separar a família. Causar tanta machucadura que seja impossível que a gente se comunique bem, que a gente namore bem. Né? Então, se Deus já vem restaurando a nossa comunicação, restaurando a nossa postura, o nosso jeito de falar, nós também precisamos de restauração e uma postura diferente diante desse ato de intimidade, né? Talvez a gente precise se resolver em algumas coisas primeiro. Talvez a gente tenha sofrido abuso, talvez a gente tenha sofrido toque indevido, talvez a gente tenha sido exposta. E olha só, a pornografia apresentada na infância pra gente, ela gera um trauma, né? Não é normal, não é natural, não é bonito. Não é uma coisa normal. Não é mesmo. A gente foi a gente foi bombardeado, né, ao longo da nossa infância, adolescência, por muito conteúdo sexualizado, muito. E sexualizado do jeito mais podre, mais nojento, mais banalizando a sexualidade, como se tudo fosse banal. Só que a gente sabe que não é banal. Sabe o que acontece? Aí suja isso, distorce a nossa sexualidade, a nossa afetividade, a nossa imaginação. E aí a gente vive isso de qualquer jeito. Só que um dia a conta chega, e geralmente a conta chega dentro do casamento. E aí, com quem a gente devia bem viver a nossa sexualidade, a gente não consegue, porque daí a conta chegou. A gente tá machucada. Às vezes tem mulher que tem nojo do ato conjugal. Não consegue. E eu não tô nem entrando ainda nos méritos daquilo que os maridos trazem de negativo também para esse momento. Eu tô falando da gente ainda. Eu tô falando daqui, da nossa cabeça, do nosso imaginário. Aí a gente que é mulher tem questão hormonal, o homem também tem. Vai chegando um momento e às vezes a gente tá tão sem vontade e é só uma questão física. Por exemplo, pílula anticoncepcional. Um veneno para acabar com a libido feminina. Um veneno, acaba mesmo. É só a gente estudar um pouquinho. Isso nem cabe a nós, né, mulheres católicas. Mas falando para vocês assim, difícil a mulher que não tome, né? E vai ter consequência dentro do ato conjugal. Você não vai ter vontade. A gente tem oscilações de desejo durante o mês. Como que a gente lida com isso? Diante do marido que às vezes não tem oscilação hormonal dentro do mês, né? Ai, gurias, a gente tem que ir mudando dentro da gente. Toda essa campanha eu tô falando isso, né? A gente começa resolvendo as nossas questões. Eu tô jogando várias questões aqui. Por que eu jogo tantas coisas para vocês? Para que vocês consigam identificar um ou outro ponto que vocês vivem, anotar isso e buscar melhorar ali. Buscar desenvolver ali. Buscar ajuda ali. Às vezes a gente precisa de ajuda. Ajuda de terapia. Ajuda de fazer check-up, ver como é que estão os meus hormônios. Ajuda de fazer uma atividade física. O quanto que a atividade física nos traz, né? Disposição, inclusive, para intimidade com o marido.
São várias coisinhas, né, gurias? E sabe que eu tava rezando por nós e o Senhor trouxe no meu coração, assim, uma tentação do é difícil demais. E do eu não consigo, né? Hoje de manhã eu tava rezando e escovando meu dente. E aí, escovando os dentes ali, vinha na minha cabeça, assim, a tentação do eu não consigo, eu não dou conta, é difícil demais. E o Senhor foi colocando no meu coração todas as vezes que às vezes a gente escuta uma palavra, a gente escuta algo que a gente precisa mudar, a gente escuta algo que a gente precisa fazer diferente e a gente escuta pensando, pra mim não dá. Não, isso aí eu não vou conseguir. Mais isso? Não, sério, mais isso? Ainda tem isso pra fazer? Lembra que ontem eu falei da lente de aumento e do peso que o diabo coloca nas coisas, né? Às vezes, gurias, a gente não quer, na verdade, a gente não quer mudar, né? A gente não quer mudar. A gente quer ficar paradinha no lugar onde a gente tá, a gente não quer se esforçar, né? Mas o Senhor tá movendo em nós, tá nos movendo para uma mudança. E também essa área precisa de mudança. Eu abri uma caixinha sobre esse assunto e recebi de vocês alguns retornos preocupantes, né? Sempre quando eu vou falar sobre sexualidade, quando eu começo assim, né, a mexer nisso, assim, se abre uma realidade totalmente complicada, machucada, necessitando de cura, de libertação, de mentalidade nova, de pensamento novo. E a gente é muito tentada, diante do enfrentamento de mudar isso, pensar, eu não consigo, eu não vou dar conta, isso não é pra mim. Deixa eu te dizer, quem nos capacita é o Espírito Santo. A gente não vai conseguir fazer nada sem o Espírito Santo. Não é apoiadas em nós mesmas, na força do nosso próprio braço, nas nossas vontades que a gente vai mudar. É pela graça do Espírito Santo. É claro que vai ter o nosso esforço, mas também o Espírito Santo vai nos capacitar. Ele vai nos trazendo a graça, vai nos trazendo a revelação dos pontos que nós precisamos de mudança. Porque assim, gurias, se tem uma coisa que move o marido, move mesmo o nosso marido, a gente tem algumas mudanças que a gente vai fazendo, alguns ajustes que nos ajudam a conduzir amorosamente o nosso marido, né? Aquilo que eu falo pra vocês, sobre conduzir amorosamente, né? Fazer com que ele, por isso que a gente precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, para conduzir o nosso marido para a vontade de Deus e não para a nossa, tá? Mas tem algumas coisas que a gente fazendo aquilo ali, a gente vai conduzindo amorosamente o nosso marido, né? Então, quais são elas, né? A validação, que eu falei pra vocês, que é o elogiar, as palavras de afirmação, uma comunicação amorosa, doce e que valide o teu marido, pode fazer milagres no teu casamento. Milagres, né? Quanto mais nós incentivamos os nossos maridos com palavras, mais eles entendem que a gente tá do lado deles e não contra eles. E às vezes, ao longo do nosso casamento, vai parecendo que a gente é adversário. Então, a validação, as palavras de elogio, palavras de afirmação, vão devolvendo para ele esse lugar de ser homem, inclusive que às vezes a gente rouba. Eu nem falei sobre isso nessas lives, né? Sobre o papel do homem e da mulher, sobre feminilidade e masculinidade. Nem cheguei perto, nem arranhei chegar nisso. Mas existem esses lugares. E a validação, as palavras de afirmação, vão colocando o nosso marido num lugar de potência, de força, de capacidade, que eles são capazes de fazer aquilo ali. Para cada marido vai tocar num lugar, mas vai mover eles para aquilo que é certo. Esse amor, esse entregar-se amorosamente nas nossas atitudes, nas nossas palavras, fazer as coisas sem reclamar, sem cobrar, sem condenar com o nosso olhar e com as nossas palavras, sem julgamento, sem crítica, sem eu avisei. Isso faz milagres no casamento. Tudo isso unido à oração, vai que é uma maravilha. Agora, tudo isso, essa mudança de comportamento, de comunicação, a validação, o servir amoroso, tá? Com a oração e sexo, aí só vai. Aí só vai, gurias. De verdade. As coisas vão andando no lugar. As coisas vão andando. E daí assim, Deus criou. Deus que fez.
Deus que fez. Fez pra gente viver bem vivido. Então, não é errado que a gente reze sobre isso, não é errado que a gente pense sobre isso. E, na verdade, um dos maiores problemas até para nós mulheres é que a gente não pensa sobre isso. Ou quando a gente pensa de um jeito errado. A gente precisa pensar nisso, mas pensar nisso com o nosso marido. A gente precisa ter pensamentos disso ao longo do nosso dia pra gente ter desejo de noite. Mas eu preciso pensar e imaginar isso com o meu marido. Lembra que eu falei essa semana do ordenamento das nossas imagens mentais, daquilo que passa na nossa imaginação, dos nossos desejos. Gente, o Espírito Santo precisa alcançar esse lugar dentro da gente. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Essa área é uma área complicada de falar, porque tem muita coisa. Daí, assim, em pouco tempo eu tenho que dar uma escolhida aqui no que eu vou falar. Mas olha só. A gente brasileiro, ainda por cima, né? A gente é muito desordenado na sexualidade. A gente é um povo muito vulgar, né? Existe muita vulgarização e banalização da sexualidade. Demais, 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 demais. E aí isso às vezes é confundido com uma liberdade, com não tem problema de falar não. A gente tem que medir as coisas, né? O sexo, ele é íntimo, ele foi criado para intimidade, para ser vivido na intimidade, né? Então, algumas coisas importantes, tá? Pornografia nunca, em nenhum caso, de nenhum jeito. Eu sei que tem maridos, tá? Que só conseguem se assistir. E que chamam a esposa pra fazer isso, pra assistir junto, porque é só assim que conseguem. Nós não podemos aceitar isso, gurias. A pornografia é um esgoto que a gente abre. É um lixo, não faz bem. Não faz bem pro nosso imaginário, tá? Primeiro porque é mentiroso. É uma mentira absurda. Nada daquilo ali é real. É ator e atriz fazendo uma performance. E esses atores e essas atrizes, inclusive, depois eles ficam muito doentes. Eles estão tudo cheio de medicação, de álcool, de um monte de coisa para poder gravar aquilo ali. Uma degradação imensa. E a gente sabe que existe essa degradação. E a pornografia, infelizmente, ela começa de uma coisa, dela evolui para outra, dela vai para outra, cada vez pior, cada vez degradando mais o ser humano, cada vez uma coisa mais bizarra. Nós não aceitamos. Jéssica, mas meu marido só consegue assim, mas meu marido exige. Então, assim, ó, conduzir amorosamente. Você vai sentar com ele, você vai conversar com ele. Vai dizer, amor, olha só, não quero mais, assim. Eu acho que a gente não precisa disso. Me faz com que eu me sinta mal. É pecado. Tu sabe se teu marido não te comer, tu sabe quanto a religião é importante pra mim, fazer a vontade de Deus é importante pra mim. Então eu não vou mais assistir. Então eu não quero mais. Eu gostaria que tu também não. É óbvio, gurias, que num primeiro momento ele vai resistir a isso. Eu tô falando do quê? Dos maridos. E que não é pouco. Não é pouco os maridos que colocam pra assistir com a mulher. E a gente não pode concordar com isso, gurias. Tem várias coisinhas que não dá pra entrar no nosso casamento. Tem coisas que não dá pra fazer parte da nossa sexualidade. E daí o que acontece? Eu sei que existe um ciclo aqui vicioso, né? Das mulheres que não aceitam um monte de coisa errada que o marido quer trazer pra dentro do leito conjugal. Aí elas não querem fazer, aí elas negam, porque quando faz se sente suja, porque não gosta. Aí o marido fica insatisfeito. Aí o que acontece? Aí ele recorre à pornografia, né? E ao alto prazer. O que vai acontecer? Menos ele tem prazer também com a mulher dele. E aí menos tem o encontro dos dois. Porque um não quer, o outro também não quer. E muitos homens hoje não querem ter prazer com suas próprias mulheres porque não conseguem mais. Porque precisam do estímulo lá daquela porcaria que eles assistem. E se o teu marido tá nesse lugar, eu vou te dar todo esse mesmo caminho. Eu vou te dizer, valida, ama, conversa com amor, sem cobrança, sem ser cri-cri, vai mudando esse jeito de ser, sem eu avisei nas coisas cotidianas, sem cobrança excessiva, vai conduzindo amorosamente, tá?
lembra que eu falei, antes da conversa vem a preparação da conversa com o nosso comportamento. Os nossos maridos têm que olhar e pensar assim, o que aconteceu com essa mulher que ela tá tão diferente? Você pegou? Você pegou isso? E a gente não mudou porque o marido merece, mas porque a gente vai levar ele pro céu, porque a gente tá mudando primeiro para Deus, que a gente quer o céu também. E aí a gente vai construindo todo esse caminho para que a gente possa conversar com eles. Ó, o que a Terezinha colocou aqui, eu não vou nem ler. Quem tá aí vendo a live lê. Quem não tá ao vivo vai perder essa pérola que a Terezinha tá soltando. E é verdade, é muito terrível isso, gente. Esse conteúdo, ele é extremamente viciante, porque ele vai agir dentro do nosso cérebro, sabe? Quimicamente, sabe? E aí é um vício, se torna um vício poderoso, só que como qualquer vício. E eu posso trazer para vocês, inclusive, uma live explicando o processo químico da pornografia no nosso cérebro. Como que acontece isso? Não me custo de fazer, daí a gente vai ter que fazer aquelas lives lá só sobre esse assunto. Daí a gente cria um perfil fechado e faz as lives num perfil fechado, porque esse tipo de assunto eu não sei nem como é que vai ser aqui depois pra live, porque quando eu uso esses termos que eu tô usando hoje, já cai alcance, complica a vida, sabe? Mas vamos lá. Então tem até um processo químico do cérebro que acontece. E aí, como qualquer vício, o que eu tinha antes não é suficiente, eu preciso de mais. E mais nessa área é mais sujo, mais degradante, mais horrível. Aqui a Fê colocou. Tem também os casos de nós mulheres nos tornarmos mães do marido, querendo tomar conta de tudo da casa. Minha psicóloga uma vez disse que filho nunca vai ser atraído por mãe e nem mãe por filho. Por isso que eu digo pra vocês, diminui a cobrança. Começa a validar esse homem, sabe? Porque a gente precisa voltar às vezes a enxergar o nosso marido como um homem potente, como um homem que dá conta, pra ter desejo por ele. E isso passa por essa transformação da nossa própria cabeça. É claro, gurias, que eu sei que existe dor, que já existiu, às vezes, traição, adultério, e que precisa de uma reconstrução completa dentro da gente para restaurar o ato. Mas é um caminho a ser feito. E eu vou dizer para vocês, é mais fácil ainda restaurar enquanto a gente tá dentro do casamento e o marido tá dentro de casa, você tem a possibilidade, tá? De dormir com o teu marido e fazer isso, do que quando o marido sai de casa. Então aproveita, aquelas que estão com o marido em casa, aproveitem que o teu marido está em casa e vai lutar pelo teu casamento agora. Eu não tô dizendo que é fácil, mas eu tô dizendo que é mais fácil com ele dentro de casa do que com ele fora. A vida inteira. A vida inteira. Isso que a Fê tá falando é muito certo. Por isso que precisa mudar, gurias, o nosso comportamento antes disso, entende? Essa coisa da gente ficar cobrando o marido por cada coisa, exigindo demais, assim. Eu tô falando das coisas da chatice, sabe? Não é que a gente não pode pedir ajuda, não é que a gente não pode ter combinados. E quando a comunicação tá boa, a gente consegue fazer isso. Mas se a gente trata o marido igual a gente trata um filho, faz aquilo, fez daquele jeito, ai, não acredito que tu não fez aquilo, ai, não acredito que tu não fez aquilo outro. E a gente ficar educando o marido, não vai rolar. Não vai rolar. Às vezes é a gente mesmo que causa esse estrago, né? Tantas coisas. A gente acaba causando esse estrago. Então, assim, essa indisposição eterna que muitas mulheres têm diante da sexualidade, né? Diante do ato conjugal, que nunca quer. Não tem como, gurias. Você é casada, você casou. Vai ter que ter. E tem que ser bom para ambos os lados. E dá para ser bom para ambos os lados. Dá para ser bom para os dois. E aí passa a tal da comunicação, a tal da conversa. Tem mulher que tem vergonha de conversar com o marido, que não consegue se expressar. Arruma meios, manda mensagem. Conversa com o marido no pé do ouvido. Eu volto a falar, gurias, às vezes a gente é tentado em coisas que a gente não se dá conta. Não se dá conta. Às vezes esse medo, essa vergonha, essa coisa de não se expressar. Aí de repente você pensa, ai, vou fazer uma coisa diferente, vou me preparar aqui, vou comprar uma lingerie legal, vou comprar uma camisola bacana, vou fazer isso.
Aí você começa empolgada e depois vai batendo aquele medo, aquela vergonha, aquela indisposição. Quando chega na hora, você já abortou a missão. Já não quer mais fazer aquilo. E às vezes é só aqui, ó, só o pensamento. Às vezes provém das nossas dores, às vezes provém de uma tentação mesmo para separar. Você começa a pensar tudo que ele não merece. E às vezes o diabo é tão sujo que você prepara tudo e aí o marido faz uma coisa que tu detesta que ele faça. Assim, ó, que é pra acabar com o teu plano. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e dá continuidade pro plano. Daí o marido olha e diz, mas essa mulher mudou. Essa mulher tá diferente. O que foi que aconteceu aqui? Bebe um vinho antes, né, Fê? O vinho ajuda. Ajuda mesmo. O vinho ajuda muito a namorar. E não é pecado beber vinho, tá, gente? Então, gurias, como todas as áreas da nossa vida, essa área precisa ser, sim, mergulhada na graça de Deus. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu já ia falar e eu mudei de assunto, que eu tava falando que a gente brasileiro vive de maneira muito vulgar, né? Nossa sexualidade, existe uma banalização muito grande na cultura brasileira, né? A respeito do sexo, né? Do corpo, do próprio ato conjugal, do ato sexual. Então, assim, a pegar pelas músicas. E eu vou dizer pra vocês, gurias. Ai, gurias. Vocês vão me desculpar o que eu vou falar agora, mas assim, ó. Ou também não vão me desculpar, não tô nem muito aí mesmo, assim, por isso. Mas é que assim, ó. Não tem como conciliar algumas coisas mais pra gente, sabe? A gente não precisa ser a chata que reclama de tudo. Mas a gente tem que fazer algumas... a gente nem pode ser a chata que reclama de tudo, mas a gente tem que ir fazendo algumas escolhas, sabe? Qual é o tipo de música que eu ouço? O que essa música fala? De que maneira que essa música... Porque a banalização do corpo, a banalização do sexo nas músicas brasileiras é chocante, é gritante, é degradante. Não dá pra gente ter, não dá pra conciliar, gurias. Tem coisa que não dá pra cantar, tem coisa que não dá pra assistir. E não porque a gente é puritana, não porque a gente não sabe que aquilo ali é feito, não porque a gente tem nojinho de sexo, não. É porque a gente dá valor. É porque a gente dá muito valor. É porque a gente dá valor pro nosso corpo, é porque a gente dá valor pro sexo, é porque isso pertence ao casamento. A gente não pode ser puritana, ter nojinho, ter medinho, ter vergonha, mas também não dá pra gente banalizar e ser vulgar. E dentro da nossa casa, dentro da nossa própria imaginação, pensar que é qualquer coisa. Sabe qual é o problema da vulgarização? É que a gente pensa que é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é precioso. É por isso que a gente precisa viver bem dentro do nosso casamento, porque é precioso, porque vai unir com o marido, porque pode gerar vida. Porque foi Deus que criou para nos unir e por isso tem que ser vivido bem feito. Eu sei, e algumas mulheres me mandaram, até assim, várias mulheres me mandaram, né? Não só quando eu abri caixinha, mas em outros momentos a respeito da saúde do marido, né? Maridos que, por algum tipo de enfermidade, não tem vontade mais, não tem desejo. Precisa buscar tratamento. Precisa buscar tratamento. Precisa ir atrás. Às vezes o marido tá tomando uma medicação que tá influenciando na libido. Tem que falar com o médico, tem que dizer, doutor, não dá esse aqui. Mas, gurias, parte da gente, às vezes, ajudar esse marido a entender isso, a conversar sobre isso pra eles, né? Se diminui a libido, eles se sentem menos homem. Eles se sentem menos forte, eles se sentem menos potente. Eles, às vezes, vão ter vergonha de falar isso. Eles não vão se dar conta que estão vivendo isso. E aí a nossa condução amorosa em conversar, em perguntar, em tomar a iniciativa. O homem é extremamente visual. Em colocar uma roupa mais legalzinha, algo um pouco mais provocante, dar uma incentivada nessa libido que não tá tão boa. Aí entra todas as coisas, né? Ai, meu corpo, ai, não sei o que, ó, meia luz, um vinhozinho. E vamos lá, minha filha, coragem. Teu marido não tá preocupado com um detalhezinho de celulite, gordura localizada, não sei o que, eu tô acima do peso, não tô. Compra aquela coisinha que meio esconde, meio mostra, sabe? Por isso eu tô sendo prática com vocês. Tô sendo prática.
Às vezes a gente impacta em coisas que rapidinho a gente resolve. E esse é um lugar que com oração e alguns maridos, em algumas situações, rapidinho a gente resolve. E às vezes eu vejo assim, um sofrimento gigante em viver esse momento, um cansaço, uma preguiça. Gurias, a bem da verdade é que às vezes a gente separa pro marido só o resto, né? Só o resto. Só o resto do nosso dia, o que sobrou, né? Então, é o resto que sobrou, mas bom, eu vou dar 100% desse resto aqui. Vou ali tomar um banho, vou me preparar. Eu lembro que tem um livro que é... Ai, como é que é o nome do livro? Eu lembro da frase do livro, não lembro o nome do livro. Mas que é uma mulher que fala assim, né? Ela tá falando sobre casamento dela, diz assim que todas as vezes que ela tava mais cansada, né? Que ela não queria, ela dizia pro marido assim, me dá 15 minutos, né? Os filhos pequenos, não sei o que, problema pra isso. 15 minutos, me dá 15 minutos, ela dizia. E aí ela ia pro banheiro, fechava a porta e ela tinha 15 minutos pra se preparar, né? Então, de repente, ela tomava um banho, passava um perfume, passava um creme no corpo. E enquanto ela ia se preparando fisicamente, ela ia pedindo a graça do Espírito Santo. Ia dizendo, Espírito Santo, me dá vontade, me ajuda, que seja bom, traz a tua graça para esse momento, me capacita a viver esse momento com meu marido, sabe? E é assim, eu peguei essa dica pra mim, gente, essa dica aqui é de ouro. Faz muito tempo que eu li esse livro. E não guardei o nome do livro, mas guardei a situação, porque foi socorro pra mim muitas vezes. Pedi, Espírito Santo, me capacita pra viver bem intimidade com meu marido, que seja bom, que eu não chegue com cara de... Ai, tenho que fazer isso mesmo. A Fê tá falando, né? Tipo, chegar em casa e colocar o camisetão. Às vezes a gente, né? A gente ainda ajuda a não tá atraente. A gente dá uma incentivada a não tá atraente. Enfim, gurias, cada uma de nós sabe o que vive nessa área. Eu falei várias situações. Eu chutei pra tudo que era lado, dei tiro pra tudo que era lado. Falei de várias situações aqui. A verdade é que é um assunto complexo. É delicado, que precisa ser olhado com cuidado. Às vezes, em cada caso tem uma situação, né, que precisa ser ordenada, mas também para esse lugar que é um dos pilares mais importantes do nosso casamento. Precisa de graça de Deus, de cura, de libertação, de atitudes novas da nossa parte. Se para tudo até aqui, gurias, Deus está falando pra gente que a gente precisa de uma postura nova, de um comportamento novo, transformado, também na nossa sexualidade precisa. Às vezes aqui a gente quer jogar simplesmente pro marido, né? Ou a culpa de não tá bom, ou os problemas que a gente joga pra cima do marido nessa área. Não. É preciso olhar primeiro pra nós. Por que a sexualidade do meu casamento não tá boa? Por que o ato conjugal não tá bom? Aquilo que é minha responsabilidade, que é minha parte. O que eu estou pensando a respeito disso? O que eu penso sobre sexo? O que eu penso sobre esse ato? Como é que eu encaro o meu corpo? Como é que eu me olho no espelho? Como é que eu penso que meu marido me olha? Como é que eu lido com isso? Qual é o meu imaginário a respeito? Quais são os desejos que eu tenho nessa área? Colocar isso diante de Deus. Às vezes a gente pensa, justamente por toda essa vulgarização que a gente vive, e o sexo foi colocado tão no lugar de pecado, que a gente pensa que é errado, inclusive, falar com Deus a respeito disso. Não é. Foi Deus que fez, olha só que coisa. Olha só que coisa. Foi Deus que fez. E Deus colocou e abençoou ele para dentro do casamento. Então, se é assim, a gente tem que buscar a graça e a visão de Deus e a restauração de Deus também para essa área, começando dentro da gente, começando a respeito do nosso imaginário, dos nossos desejos, dos nossos problemas dessa área, nos traumas que a gente viveu aí. Tem muita mulher que viveu trauma. E aí um trauma, gurias, nessa área, ele vai ter uma porrada de consequência, que às vezes aparece lá na frente. Nem apareceu em alguns momentos. É que assim, ó, às vezes o trauma, ele não é, a consequência dele não, a gente não vê imediatamente naquela área, a gente nem vê, mas vai em outras coisas, sabe? Até que em um momento, se a gente não trata, a ferida tá tão grande que estoura ali, lá na frente no nosso casamento. Então, trazer isso para diante do Senhor. Cuida, de novo eu vou te dizer,
Cuida da tentação de eu não consigo, não é pra mim, é muito difícil, né? Ó, o que a Fábio colocou aqui? Verdade, eu sempre achava que falar com Deus sobre isso era errado. Que jeito, gurias, que jeito, que jeito. A gente precisa expor para Deus a nossa sexualidade. Precisa falar com Deus a respeito disso. Ó, aqui, ó, olha aqui, ó, a sabedoria de uma mulher que tá com décadas de casamento. Eu, no chuveiro, lavo a preguiça, o cansaço, o pensamento ruim e me transformo pra atacar. E acontece, o marido ama. Isso aí! Isso aí! Esse aí é o pensamento. Conselho de uma mulher que tá casada há algumas décadas. É aí, gurias. É aí que tá. Sabe? Sem esse vitimismo, sem autopiedade, sem achar que é impossível, que eu não consigo, que eu não mereço passar por isso. Tem mulher que acha que não merece passar pelo sexo. É muito pra mim. É muito pra mim. Tem que ser bom. Eu sei que no primeiro momento pra gente parece uma tarefa a ser cumprida. Mas se a gente vai de boa vontade, se prepara para ir, pede a graça de Deus, não se transforma mais numa tarefa a ser cumprida, mas num momento gostoso, num momento de prazer, inclusive para nós. E Deus quer que seja assim. Deus quer que seja assim na nossa vida, na nossa história. E, gurias, tinha tanta coisa, tem tanta coisa, né, pra gente rezar e pra gente conversar sobre isso. Quem sabe sai, né, uma sequência de lives assim, só sobre esse assunto, né. Mas daí vocês vão ter que me ajudar a se preparar antes, porque aí é um assunto assim, ó, que precisa da gente, um batonzinho não pode faltar. Essa questão do autocuidado, ela é muito importante. Também não falei sobre isso nessas lives, né? A gente já tá aqui na penúltima live, já tô encerrando a penúltima live e eu não abordei tantas coisas, né? Mas devagarzinho a gente vai fazendo mais lives, a gente vai fazendo mais momentos e vai rezando por isso e conversando. Mas sabe, gurias, até a própria forma como a gente olha pra nós mesmas, né? Como é importante a gente se cuidar. E tem tanta coisa que a gente tem que rezar, que a gente tem que apresentar para Deus. Mas eu quero te convidar nesse primeiro momento a catar de tanta coisa que eu falei aqui, pega aquilo que te serve, né? E apresenta para Deus. Talvez você tenha tentado resolver sozinha até hoje, né? Tem mulheres que têm uma maturidade aí, uma inteligência emocional, que elas dão conta de muita coisa, né? Principalmente as mulheres mais maduras, de outras gerações, que não tinham tanto peso do feminismo e do vitimismo que o feminismo nos traz, né? Querendo tirar, inclusive, assim, do casamento, né? Eu lembro que uma vez eu li uma publicação que falava que se a gente vai pro ato conjugal com o marido sem vontade, é uma forma de violência, né? Primeiro que banalizou a violência, né? E depois que se esperasse da gente, que a gente tivesse vontade para fazer, em algumas fases da nossa vida, a gente nem fazia. É claro que às vezes a gente não vai estar com vontade. E é aí que entra o amor. É aí que entra o amor. O amor que é o quê? Que entrega, que dá de si. E aí a gente vai para os 20 minutos no chuveiro, lava tudo, pede a graça de Deus, e aí a gente tem até vontade. E aí a gente vive bem. Tem muita coisa, gurias, pra gente falar, pra gente ter vontade, pra aumentar a nossa libido. Tem muito lugar pra gente entrar pra ver onde é que tá a desordem, né? Não é um assunto simples, mas eu quero já trazer hoje. Eu não ia falar de nada disso. Eu não preparei uma linha sobre isso. Eu ia falar sobre outro assunto. Mas veio forte na oração, então a gente bate um papo sobre isso. E o mais importante, porque aqui a gente fala de oração e de comportamento, leva pra Deus a tua sexualidade. Vou sair agora da live, vou abrir uma caixinha, tá? Sobre esse assunto e peço que vocês compartilhem comigo a história de vocês, o que vocês têm vivido, para que eu possa também entender as realidades e direcionar um pouco mais o ensino, tá bom? Senhor, muito obrigada por toda a tua graça, por todo o teu socorro na nossa vida, Senhor. Nós queremos entregar aqui mais uma vez, Senhor, a nossa sexualidade, o nosso ato conjugal, Senhor, o carinho, o toque físico, Senhor, dentro do nosso casamento, e pedir a tua restauração, Senhor, restaura. Nós pedimos a graça do teu Espírito Santo sobre essa área da nossa vida, Senhor, restaura. Enche da tua graça, do teu favor, cura-nos, Senhor.
Nos ensina a viver bem a nossa intimidade sexual. Nos ensina a viver bem, Senhor, com o nosso corpo, com o corpo do nosso marido. Traz a graça que o nosso marido precisa, Senhor. Para aqueles que têm vivido bem, Senhor, essa área, continua a abençoar, Senhor. Continua a derramar a Tua graça na nossa intimidade, Senhor, que ela seja melhor de dia em dia, Senhor. Que seja melhor, que seja mais prazeroso, que tenha mais carinho, que tenha mais amor, que tenha mais presença. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa área tão importante do nosso casamento e pedimos a graça do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor, sobre essa área nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo. A graça que cada uma precisa, que cada marido precisa para viver bem, Senhor, o ato conjugal, esse encontro de amor, de carinho, de prazer. A graça que cada um precisa, Senhor. A cura física, a cura espiritual, a cura emocional que cada uma precisa. A libertação, Senhor. Afasta, Senhor, todo o mal. Afasta todo o pecado, Senhor. Afasta todo espírito maligno, tentador, destruidor desse momento. Por todos os lugares, Senhor, onde o pecado foi se infiltrando na nossa sexualidade, dentro das nossas casas, Senhor. Traz a libertação. Liberta, Senhor, pelo poder do Teu nome, liberta, Senhor. Traz a libertação necessária. Nós pedimos também aqui a intercessão da Virgem Maria de São José, que as nossas famílias, que os nossos casamentos sejam restaurados na sua totalidade, que nenhuma área fique para trás. Que todas as áreas do nosso casamento, que todas as áreas do nosso relacionamento sejam abençoadas, cuidadas, protegidas pela graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meninas! Encerramos a nossa penúltima live. Amanhã nós temos a última live desse grupo de lives, que já estou decidida que voltaremos a fazer mais lives sobre esse assunto. Vou abrir a caixinha, conversem comigo na caixinha para que eu possa também compreender melhor as realidades que cada uma está vivendo e responder vocês. E também rezar por vocês, tá bom? Gurias, um ótimo dia, Deus abençoe e até amanhã às 7.